Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Hoje, infelizmente, nós não podemos estar reunidos em nossa igreja, em nosso templo. Porém, nós temos a oportunidade de louvar o Senhor em nossos lares, em nossas casas. Em nossa casa também nós temos a oportunidade de buscar a Deus. E eu quero, nesse momento, ter uma breve reflexão da palavra de Deus com você aqui nesse lugar, na sua casa, aonde você estiver, que Deus possa falar aos nossos corações por meio da sua palavra. Só quero lembrar os irmãos que nós estaremos com o templo da nossa igreja fechado nesses 2 domingos, hoje e no domingo que vem, né? Na verdade, estaremos com todas as atividades da igreja suspensas nesses próximos dias por conta do decreto do nosso governador. Em todas as cidades do Paraná, nós não podemos nos reunir, né? Temos que tomar essas medidas aí de distanciamento. Portanto, ainda que não seja o nosso desejo, né? Infelizmente, nós precisamos tomar essa atitude, tá bom? Eu aproveito aqui para lembrar os irmãos, por isso nós precisamos nos cuidar, quero reforçar aqui, vamos nos cuidar, vamos nos proteger, vamos evitar aglomeração, vamos evitar sair desnecessariamente, né? Que você possa ter essa consciência, porque eu entendo assim, as coisas estão fechando, o comércio, foi emitido esse decreto porque as pessoas têm perdido a consciência da necessidade de se distanciar, de se cuidar, até que a cura definitiva para essa enfermidade chegue até nós. Então, que nós, como igreja, não apenas temos o desejo de orar e interceder, mas também, queridos, que nós possamos tomar tudo aquilo que está ao nosso alcance, todas as medidas que estão ao nosso alcance, para que possamos superar esse tempo difícil, tá bom? Então, queridos, que nós possamos nos unir, não apenas em oração, mas também unir nossas forças para policiar, para cuidar uns dos outros, cuidar também do lugar onde nós estamos, para que nós possamos evitar essa contaminação e não apenas contrair a doença, como também não espalhar para ninguém. Tá bom, queridos? Então, eu quero, nesse tempo nós vamos ter apenas uma reflexão da palavra de Deus. Eu quero nesse vídeo aqui compartilhar algo que Deus falou no meu coração nesses dias, tá bom? Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 15. Nós estaremos meditando na palavra de Deus no versículo 1 ao versículo de número 5. Salmo 15, versículos de 1 a 5, tá bom? A palavra do Senhor nos diz assim: Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça? Quem de coração fala a verdade? Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos? Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor e cumpre suas promessas, mesmo quando é prejudicado? Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente? Quem age assim jamais será abalado. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos em nome de Jesus pedir que nesse momento, ó Deus, em que nós estamos lendo a Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, não aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que nós precisamos. Que a Tua palavra possa fazer morada em nosso coração, possa encontrar lugar, ó Deus, em nossa vida. E que assim, ó Deus, por meio da Tua palavra, sejamos edificados, instruídos na Tua verdade, e por meio da Tua palavra, ó Deus, possamos ser levados a ter uma vida diferente, uma vida que agrade ao Senhor. Fala aos nossos corações, é assim que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Nesse vídeo eu quero meditar com vocês, eu quero refletir com vocês nesse salmo sobre o tema a conduta dos santos. A conduta dos santos. Nós vamos dividir essa mensagem em algumas partes. Hoje, nessa primeira parte, eu quero refletir com vocês sobre algumas condutas que então
vemos destacada nesse salmo, onde o crente, onde o santo, né, o salvo, ele deve ter para estar em comunhão com o Senhor. Você pode perceber que esse salmo, ele ressalta algumas qualidades, né? Na verdade, ele ressalta a forma de viver que Deus gostaria que todos aqueles que o servem tivessem, né? Deus, então, ele destaca aqui, a palavra do Senhor nos destaca a forma de viver, a conduta de vida que nós devemos ter para agradar ao Senhor. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, e o salmista diz: Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Na verdade, o salmista está nos dizendo que está perguntando, né? Está refletindo aqui: quem pode ter acesso ao santuário? Quem pode permanecer no seu santo monte? Na verdade, ele está dizendo: quem pode se achegar ao Senhor e lhe prestar culto, adorá-lo, ter comunhão com o Senhor? Essa é a pergunta que o salmista faz logo na introdução desse salmo. Por isso, nos próximos versículos, no decorrer desse texto, ele então vai destacando algumas condutas que o crente, que o santo, que o salvo deve ter para então entrar no santuário, para permanecer no monte do Senhor. Então, querido, dessa forma eu quero destacar algumas qualidades, pois eu entendo que, apesar de hoje nós vivemos no tempo da graça, vivemos num tempo diferente, esse texto ainda é pertinente para nós hoje, ainda que a nossa vida seja diferente. Hoje nós tenhamos livre acesso a Deus por meio do sangue de Jesus. Ainda faz sentido a gente refletir sobre a nossa conduta, refletir sobre a nossa vida, refletir sobre as nossas atitudes, se de fato a nossa vida está de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Então, eu quero destacar 3 condutas nesse vídeo. Quero destacar aqui. E a primeira conduta que o salmista nos diz aqui é uma vida de integridade. Uma vida íntegra. O versículo 2 já começa nos dizendo assim: então, quem pode, né, entrar no santuário do Senhor? Quem pode ter acesso ao santuário do Senhor? Quem pode permanecer no seu santo monte? Em primeiro lugar, ele diz: quem leva uma vida íntegra. O salmista então nos diz que a pessoa que pode adentrar o santuário do Senhor, a pessoa que pode permanecer no santo monte do Senhor, é aquele que tem uma vida de integridade, uma vida íntegra. E se nós formos olhar no dicionário o significado da palavra integridade, certo? Mas no sentido, né, de uma vida íntegra, o dicionário vai nos dizer o seguinte: que ter uma vida íntegra é ter caráter, ser honesto, ter honestidade, ser uma pessoa incorruptível, cujos atos e atitudes são irrepreensíveis, ter uma vida, então, de retidão. Queridos, então nós entendemos que ter uma vida íntegra, como o salmista nos dizendo aqui, significa que nós devemos ter caráter. Está falando do nosso caráter. Está falando a respeito da nossa forma de vida, da nossa conduta, como é o tema dessa mensagem, certo? Se a nossa conduta de vida não for irrepreensível, se a nossa vida não for uma vida de retidão, nós não podemos entrar na presença do Senhor, né? Como ele está dizendo aqui, nós não podemos entrar no santuário do Senhor. Lembrando mais uma vez que hoje nós já estamos na presença de Deus, porque uma vez que nós estamos em Cristo, pelo sangue de Cristo nos foi aberto um novo e vivo caminho, nos dando livre acesso ao Senhor. Porém, por mais que nós tenhamos um livre acesso a Deus por meio de Cristo, é necessário que a nossa vida corresponda à vontade do Senhor. Por isso, se eu não tiver um caráter aprovado, se eu não tiver um caráter bom, se eu não for honesto, se a minha vida não for de retidão, se eu não tiver um caráter incorruptível, querido, eu não posso agradar a Deus.
Então, quando nós refletimos no significado da palavra integridade, podemos compreender que para ter uma conduta que agrada a Deus, o primeiro requisito do crente é ter o seu caráter, então, irrepreensível, inquestionável. Nós precisamos ter um caráter irrepreensível e inquestionável. E isso significa o seguinte, que a nossa vida tem que ser perfeita. Porém, você pode dizer assim, pastor, é impossível a gente ter uma vida perfeita, é impossível ser perfeito. Mas, queridos, nós precisamos buscar uma vida irrepreensível o máximo possível. Eu quero dizer o seguinte, que ter uma vida, ter um caráter irrepreensível deve ser o nosso alvo. Nós não podemos viver a nossa vida de qualquer maneira, achando que pela misericórdia, pela graça do Senhor, pela compaixão do Senhor, então Ele vai abrir exceções e nos conceder, então, por exemplo, a salvação e a vida eterna, que é o nosso alvo, o nosso bem mais almejado. Portanto, se você quer viver na presença do Senhor, se você quer ter uma vida que glorifique a Deus, entenda o seguinte, o salmista pergunta, quem pode encontrar-se com o Senhor em teu santuário? Quem pode adentrar o teu santuário? Quem tem acesso ao teu santuário? Ou seja, quem pode te cultuar? Quem pode te adorar? Quem tem, na verdade, comunhão com o Senhor? É aquele que tem o seu caráter irrepreensível, inquestionável. Tem a sua vida perfeita, correta. O que o salmista está nos ensinando é que Deus espera de nós uma vida que seja vivida de maneira correta, ou melhor, o mais correto possível. E isso me faz perguntar, me faz refletir, né? E eu compartilho com você essa pergunta. Será que nós temos vivido uma vida mais correta possível? Será que eu tenho vivido uma vida correta diante da sociedade, diante das pessoas, diante de Deus, diante da igreja? Será que tudo que eu faço, tudo que eu falo, todas as minhas transações, né, todos os meus relacionamentos, eu tenho procurado vivê-los da maneira mais correta possível? É isso que Deus espera de nós. E se eu não tiver uma vida correta, que em tudo o que eu faço, eu não posso ter acesso ao santuário do Senhor. Eu não estou vivendo uma vida de comunhão com Deus. Eu quero que você entenda isso. Então, dessa forma, aquele que não se preocupa em viver uma vida de retidão, não pode se achegar ao Senhor, não pode se aproximar de Deus. Se você não se preocupa, como eu disse anteriormente, se ter um caráter irrepreensível não é o teu alvo, o teu objetivo de vida, então você não se preocupa em viver uma vida de retidão, você não pode se achegar a Deus. O salmista nos destaca que Deus espera dos seus filhos, dos crentes, dos santos, como a Bíblia nos chama, uma conduta de vida inquestionável, uma conduta de vida irrepreensível. Então, como cristãos, tudo que nós fazemos, nós temos que fazer com o objetivo de fazer as coisas mais corretas possíveis. Então, tudo aquilo que nós fazemos, as coisas que nós nos envolvemos, tem que ser com coisas corretas. Nós não podemos nos envolver com situações, com transações, com negócios escusos, negócios que têm uma aparência de engano, de errado. Nós temos que evitar, querido. Porque se eu mexo com coisas erradas, se eu me envolvo com situações questionáveis, se as coisas nas quais eu estou me envolvendo, seja negócio, seja relacionamentos, certo? Amizades, namoro, casamento, né? Relacionamentos amorosos, se eu me envolvo de maneira errada, se isso tem um caráter questionável, então isso significa que eu não estou agradando a Deus. Como que eu posso mais chegar a Deus? Como eu posso pensar que a minha vida está agradando a Deus, a minha conduta está agradando a Deus, se Deus se alegra com a minha vida, se eu estou vivendo algo que desagrada a Ele?
Deus, ele espera que nós vivamos da maneira mais correta possível, como eu já disse. Deus espera que cada um de nós, então, entendendo isso, nos esforcemos, querido, a fazer aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer, certo? Deus, ele espera de nós essa conduta irrepreensível, inquestionável, porém, Deus, ele não é inacessível às pessoas que não vivem assim. Entenda isso. Deus não é inacessível às pessoas que estão num caminho errado, às pessoas que não têm uma vida de integridade. Não. Deus, ele é sim acessível também a alguém que está vivendo uma vida errada, uma vida de pecado, uma vida condenável. Porém, essas pessoas que estão nesse caminho de condenação só pode ter acesso ao Senhor, a Deus, se arrependerem. Portanto, Deus nos chama a uma vida irrepreensível, uma vida de integridade. Quem tem acesso ao santuário do Senhor? Quem leva uma vida íntegra. Ah, mas eu não vivo uma vida de integridade. A minha vida está uma bagunça. Estou vivendo um caos na minha vida, estou vivendo dias difíceis, eu estou vivendo em pecado, eu tenho amizades erradas, eu estou me envolvendo com negócios que eu não sei se é correto. Enfim, a minha vida tem tudo para não agradar a Deus. E agora? Deus não se importa comigo? Eu jamais vou poder ter acesso a Deus? Não é isso. Deus, ele não é inacessível. Nem a mim, e nem a você, e nem a um pecador qualquer. Deus, o que o texto nos chama a atenção é que se eu quero ter uma vida de comunhão com Deus, a minha conduta precisa ser irrepreensível. Eu preciso ter uma vida íntegra. Então, se até agora, até esse ponto da minha vida, eu não tenho vivido de maneira que agrada ao Senhor, então eu preciso parar e refletir, e então, refletindo sobre as minhas ações e atitudes, eu preciso me arrepender. Uma vez que eu me arrependo, eu abro esse caminho para o Senhor, e eu tenho então acesso ao Senhor. Ter uma vida de integridade não significa que você tem que ser uma pessoa perfeita que jamais errou. Só o íntegro entrará na presença do Senhor. Não. O que isso nos ensina é o seguinte, que eu preciso ter como objetivo de vida uma conduta de integridade. Isso significa o seguinte, que eu preciso me aproximar de Deus e viver na dependência do Espírito Santo para que a cada dia eu possa me tornar uma pessoa de caráter irrepreensível e inquestionável. Deus faz isso em nós, Deus proporciona isso em nossa vida por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito que habita em nós. Mas por isso nós precisamos viver na dependência do Senhor, precisamos viver na dependência do Espírito Santo, precisamos meditar nessa palavra dia e noite. Por isso que eu desafio você a ler a palavra do Senhor dia e noite. Como eu tenho compartilhado com os irmãos aqui na igreja, eu me desafiei a ler a palavra do Senhor em 90 dias, né? Melhor, ler a Bíblia toda em 100 dias. E eu já estou aqui terminando o livro de Salmos. Então, lendo 10 capítulos todo dia, você vai conseguir ler a Bíblia em 100 dias. Então, eu desafio você, querido, leia a palavra do Senhor, medita nela. Deus tem falado muito ao meu coração nesse desafio que eu tenho feito a mim. Né? A palavra tem ficado vívida na minha vida mais do que nunca. Então, venha, entre comigo nessa. Eu sei que você vai ser grandemente abençoado. Por isso, medite na palavra do Senhor. Esse é um caminho para uma vida de integridade. Contudo, aqui ainda o salmista nos destaca uma segunda conduta. Se você quer viver em comunhão com o Senhor, a tua conduta, além de ter além de ter uma vida de integridade, você precisa ainda ter uma segunda atitude. E essa atitude é a prática da justiça. No versículo de número 2, o salmista ainda diz assim: quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Não basta você ter integridade, ou melhor, nem tem como você ser uma pessoa íntegra se você não praticar a justiça.
A justiça faz parte da integridade. Então, aquele que pratica a justiça também tem acesso ao santuário do Senhor. Então, a segunda conduta do crente, a conduta do santo, é a prática da justiça. Isso significa o seguinte, que nós precisamos ser justos, mas essa justiça não depende de nós. Porque, na realidade, se dependemos de nós, nunca vamos cumprir com esse requisito, certo? A justiça não pode vir da gente, porque nós não somos justos. Em Romanos capítulo 3, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Irmãos, nós não somos justos, nem crente, nem ímpio, seja a religião que você tiver, seja a sua crença, seja a sua filosofia de vida, seja a sua origem, ninguém é justo. Nós não somos justos. E se nós confiarmos na nossa justiça, ou pensarmos que somos justos, nós não podemos agradar a Deus. A nossa justiça para Deus não é nada. Nós não somos justos. E ainda que você pense que as suas boas ações, as suas boas atitudes, seja algum tipo de justiça, a palavra do Senhor nos ensina que isso, na verdade, não cheira nem um pouco bem ao Senhor. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 64, versículo de número 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Então, querido, por conta da nossa iniquidade, ou seja, por conta do nosso pecado, certo? O pecado que está dentro de nós, nós não somos justos. Por melhor que uma pessoa possa ser, por melhor que a pessoa possa fazer ao outro, bem que a pessoa possa praticar a alguém, ainda assim, nós não somos justos. A nossa justiça é um trapo de imundícia, diz a palavra do Senhor. Ou seja, a nossa justiça não cheira bem ao Senhor. Ele não se agrada. Então, a pessoa que confia nas suas boas ações, nos seus bons atos, aquele que pensa assim, eu ajudo o próximo, eu dou esmola, eu faço caridade, eu faço bem, sem me preocupar se eu vou ganhar algo em troca. Então, eu tenho garantido um favor de Deus, eu tenho garantido algo do Senhor. Isso é uma mentira, porque nós não somos justos, certo? Todos nós precisamos do Senhor, todos nós precisamos de uma justiça que não vem da gente. Por isso, se faz necessário que antes de qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, nós nos arrependamos dos nossos pecados. Se você não se arrepender do seu pecado, jamais você será justo segundo a vontade e o propósito do Senhor. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se eu, diante de Deus, eu sou uma pessoa injusta por conta do meu pecado, uma vez que eu me arrependo, como eu já disse sobre a vida íntegra, uma vez que eu me arrependo e confesso o meu pecado ao Senhor, então eu sou purificado e também sou justificado. Ele me perdoa os pecados e me purifica da minha injustiça. Irmãos, entenda o seguinte, nós não podemos confiar na nossa inteligência, nós não podemos confiar no nosso caráter, nós não podemos confiar nas boas atitudes, ações que nós fazemos para alguém, até mesmo dentro da igreja, né? Para a igreja, ou para algum irmão, ou para um vizinho, para um familiar, ou até mesmo para o nosso inimigo. Nós não podemos confiar nessas boas ações achando que isso nos garante alguma coisa diante de Deus, que nós vamos estar ali, né, com crédito diante de Deus. Jamais. Na verdade, se eu quero ser considerado justo diante de Deus, não é as coisas boas que eu faço que fará isso, mas é sim o sangue de Jesus. É o poder de Jesus, do sangue de Jesus,
para me purificar e me limpar do pecado, me purificar da injustiça. Então, se você quer ter uma vida que agrada ao Senhor, se você quer ter uma conduta que glorifique a Deus, uma conduta que te permita viver em intimidade com Deus, entenda o seguinte: nós precisamos praticar a justiça, mas não como o mundo ensina, não como a justiça que nós vemos no mundo, mas precisamos da justiça que vem de Deus. E essa justiça que vem de Deus é uma justiça que não é conquistada pelas nossas ações, mas sim por aquilo que Cristo fez por nós. Porque quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, certo? Nós não somos apenas perdoados, mas também nós somos justificados. Ou seja, nos é creditado em nossa conta a justiça. Quando eu me arrependo dos meus pecados, peço perdão ao Senhor, Ele vai me perdoar, certo? O perdão sobre o meu pecado, ele existe ali. Mas também, querido, a justiça é creditada sobre a minha vida. Um ser injusto, pecador, agora se torna justo, não porque eu me arrependi, não porque eu sou bom, mas na verdade por aquilo que Deus fez por mim em Cristo Jesus. Deus nos torna justos, na verdade, por meio da fé em seu Filho Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 3, versículo 24, assim diz: mas Ele, em sua graça, nos declara justo por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Então, nós, na verdade, somos declarados justos. Ou seja, Jesus que pagou o preço por nós na cruz do Calvário, morrendo, derramando o seu sangue. Então, Jesus Cristo, ao derramar o seu sangue sobre as nossas vidas, nos declara justo. Ele fala, é como se ele falasse diante do Pai: Pai, eu então levo sobre a minha vida o pecado de todas essas pessoas aqui. Portanto, não lhes impute mais os seus pecados. Portanto, desconsidere os teus pecados. Eu dou a minha justiça, eu que sou perfeito, eu que nunca cometi pecado, eu dou a minha justiça para essas pessoas. Ou seja, em Cristo agora, Ele que nos resgatou do nosso castigo, Ele que nos resgatou do nosso pecado, nos declara justo. Então, daí vem o termo justificado. Nós somos justificados. Ser justificado significa que o pecado que era meu, o meu pecado, ele foi agora declarado, regenerado. Quando eu peço perdão a Deus por meio de Cristo, aquele meu pecado, ele foi agora declarado regenerado. Eu fui perdoado. Aquele pecado, ele é transformado. Ele é anulado. Ele desaparece. Eu sou regenerado. Eu volto a ser aquilo que eu era antes do pecado. Certo? A imagem de Deus, a imagem e semelhança que Deus fez em Adão, certo? Ela é regenerada. Agora, quando eu cometo pecado, essa imagem de Deus, essa semelhança de Deus em mim, ela é distorcida. Ela desaparece. Mas uma vez que eu me arrependo, eu sou regenerado. Eu volto a ter essa imagem e semelhança do Senhor. Então, ser justificado significa justamente isso, que o pecador é declarado agora regenerado, ou seja, ele não tem mais pecado. Não somente livre da condenação, mas também ele é restaurado à graça divina. Então, quando eu sou justificado, e em Cristo nós somos justificados dos nossos pecados, certo? Significa que eu não sou mais condenado pelo meu pecado, mas também significa que agora eu fui restaurado. A condição de filho, eu fui restaurado, a graça e o favor divino, eu fui restaurado agora, aquela imagem que Deus criou Adão e Eva, sua imagem e a sua semelhança. Então, por isso, para nós hoje, né, entenda isso, por isso que para nós hoje, não se trata de fazer aquilo que é correto. Lá no passado, quando o salmista escreveu esse salmo, se tratava de cumprir a lei, cumprir o mandamento, certo? Se tratava de fazer aquilo que é correto.
Mas hoje, para nós, não se trata mais de fazer aquilo que é correto, mas sim de estarmos em Cristo. Ser justo, ou melhor, praticar a justiça, não é fazer o correto. Praticar a justiça é estarmos em Cristo e vivermos segundo a sua vontade. Olha só o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 1 e versículo 4. Versículo 1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, entenda o seguinte. A palavra do Senhor nos ensina que, uma vez que nós estamos em Cristo, não há mais condenação. Somos perdoados, certo? O castigo que estava sobre a nossa vida, a condenação, ela já não existe mais. Agora, uma vez que não há mais condenação, nós também somos declarados justos. Observe o versículo 4. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Queridos, só em Cristo nós podemos cumprir as justas exigências da lei, certo? Porque uma vez que nós estamos em Cristo, nós nos tornamos justos, porque por meio dele nós podemos cumprir a lei. Só em Cristo. Ninguém consegue cumprir a lei, toda a lei, na sua totalidade, se não estiver em Cristo, certo? Então, quando nós vivemos em Cristo, conseguimos cumprir as justas exigências da lei. Por essa razão, só em Cristo, querido, podemos praticar a justiça. Só em Cristo nós somos justificados. Portanto, só em Cristo podemos praticar a justiça. Quero dizer para você nessa noite, a conduta que Deus espera de nós é uma conduta de arrependimento. Uma conduta que nos leve a ser justificados dos nossos pecados e, portanto, sermos declarados justos e assim podemos praticar a verdadeira justiça. Então, se você quer viver em comunhão com Deus, pratique a justiça. Se jogue aos pés de Cristo. Seja declarado justo por Ele. Não é a justiça do mundo, não é a justiça do homem, mas é a justiça de Deus. E para terminar essa reflexão, eu quero destacar a terceira conduta que o salmista nos chama a atenção aqui, que é ainda no versículo 2, que diz o seguinte: quem de coração fala a verdade. Quem pode ter acesso ao santuário do Senhor? Quem de coração fala a verdade. Amados, se você viver a verdade, falar a verdade, você então poderá ter acesso ao Senhor. Falar a verdade, portanto, ou melhor, na realidade, falar a verdade está intimamente ligado com uma vida de integridade. Está intimamente ligado com o praticar a justiça. Quem não fala a verdade não pode, em hipótese nenhuma, ter uma vida de integridade e praticar a justiça. Por isso, no versículo 2, o falar a verdade está ligado. As três coisas estão relacionadas e nós temos que praticar. Em nossa vida, temos essa conduta, se queremos então estar em comunhão com o Senhor. Porém, se você observar o detalhe do texto, existe a expressão aqui ainda, né? Aquele que de coração fala a verdade. Amados, quando nós encontramos essa palavra de coração aqui, essa palavra, ela expressa a ideia de que tudo o que se faz, tudo o que um indivíduo for fazer, certo? Em tudo que nós fazemos, nós temos que ter a vontade, o desejo de falar sempre a verdade. Na verdade, essa expressão, ela nos traz a ideia a respeito da intenção, da vontade, do desejo. Todo aquele que de coração, ou seja, todo aquele que tem a intenção, aquele que sempre tem a vontade, o desejo de dizer a verdade. Esse é o que pode ter acesso ao santuário do Senhor. Falar a verdade não fala só do praticar, não fala só do dizer, mas fala realmente, querido, de tudo aquilo que envolve a nossa vida, certo? Sempre com o desejo, com o intuito e com a vontade
de praticar e viver a verdade, querido, não é só falar, certo? Não é só falar, mas também é pôr em prática. E assim não se envolver de maneira nenhuma, de forma nenhuma, com a mentira. Se nós permitirmos a mentira em nossa vida, jamais vamos ter acesso ao santuário do Senhor. Aqui o salmista nos atenta para que nós devemos ter uma conduta de integridade, uma conduta de justiça, porém, uma conduta de sempre falar a verdade. E é importantíssimo que nós nos atentemos para essa conduta. A conduta do crente deve ser uma conduta de verdade, porque aquele que diz, ou aquele que vive na mentira, aquele que fala a mentira, não pertence a Deus, porque a mentira não vem de Deus. Então, se nós vivemos a mentira de alguma maneira em nossa vida, se você tem o hábito de mentir para as pessoas, se você tem o hábito de esconder as coisas das pessoas, se você tem o hábito de viver contando mentiras para poder construir algo, para poder conseguir algo, se você tem o hábito da mentira na sua vida, querido, que grande engano você está vivendo. Perceba que em João, capítulo 8, versículo 44, Jesus diz assim: pois são filhos de seu pai, o diabo, e não gostam de fazer as coisas, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. A mentira vem dele. E quem pratica a mentira é filho do diabo. Então, entenda o seguinte: se eu estou em Cristo, se eu sou um filho de Deus, a mentira não pode fazer parte da minha vida. Nós temos que lançar fora toda mentira da nossa vida, da nossa prática. Uma vez que a gente permite a mentira, seja uma mentira inocente, seja algo bobo, algo besta, ainda assim, querido, nós estamos dando a oportunidade para o diabo agir na nossa vida, certo? Aqui diz que aquele que fala mentira pertence ao diabo, pertence a Satanás. O inimigo de Deus não pertence a Deus. Como assim? Um cristão, um filho de Deus, como a palavra diz, aquele que nasceu em Cristo agora é um filho de Deus, está contando mentira. Não, é uma contradição, querido. Não na palavra, mas na nossa vida. Ou seja, falar mentira deve ser algo do passado. Aquele que mentia, não minta mais. Assim deve ser a nossa vida. Nós não podemos aceitar a mentira em nossa vida, pois ela desagrada o Senhor, ela nos afasta do Senhor, ela, na verdade, revela um caráter contaminado pelo pecado. Portanto, amados, eu quero dizer para você, e eu quero assim também concluir essa mensagem, dizer o seguinte, que se você tem o desejo de agradar ao Senhor na sua vida, de habitar na presença do Senhor, viver em comunhão com o Senhor todos os dias, algo é necessário se fazer, que é abandonar a mentira. Abandone, não aceite, lute contra a mentira na sua vida. Porque uma vez que a gente permite a mentira, nós estamos desagradando ao Senhor. Por isso, tenha sempre a intenção, a vontade e o desejo de falar a verdade. De coração, sempre fale a verdade. Ser sincero em todas as suas atitudes. Assim você sempre terá liberdade de adentrar o santuário do Senhor. E não apenas adentrar. O versículo 1 também diz: quem pode permanecer no Monte Santo do Senhor? Quem pode permanecer? Querido, não é apenas entrar, mas é continuar lá dentro. Não é apenas ter comunhão com Deus, mas é ter uma comunhão constante. Se você quer ter uma comunhão constante com o Senhor, viva uma vida de integridade, pratique a justiça,
e fale sempre a verdade, com sinceridade. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te engrandecemos. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de refletir na tua palavra nesse momento. Eu te peço que o Senhor venha nos ajudar a ter uma conduta de santidade. Ó Deus, que a integridade, que a prática da justiça e a fala da verdade sejam, Deus, características da nossa conduta como filhos e filhas do Senhor. Para que assim, ó Deus, possamos ter em todo tempo livre acesso ao Senhor. Para que assim, ó Deus, possamos andar em comunhão com o Senhor e a nossa vida possa glorificar o teu santo nome. Nos ajude, ó Deus, a praticar essas verdades que aprendemos hoje pela tua palavra. Nos ajude, guie os nossos passos pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Eu quero agradecer a tua presença, por estar aqui com a gente, por ter assistido esse vídeo até o final. Que essa mensagem abençoe a sua vida poderosamente. E lembrando que essa é só a primeira parte dessa mensagem. No próximo domingo nós vamos continuar meditando nesse salmo sobre mais algumas verdades, mais algumas condutas que nós devemos ter em nossa vida. Amém? Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares. Avisa lá, convida, manda no seu WhatsApp aí para as pessoas terem acesso a essa mensagem e também serem alcançadas e abençoadas por essa palavra. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, que o Senhor tenha misericórdia de nós e eu incentivo você, querido, a estar orando para que essa pandemia, essa situação que nós estamos vivendo possa passar logo e nós possamos retornar às nossas atividades normais em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que você possa ter uma semana abençoada e no próximo domingo eu te espero aqui nesse canal para mais um vídeo, para mais uma mensagem da palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.